Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, verso de número 6. E percorreram a região frígio-gálata. Preste atenção nisso. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Marca isso, impedidos pelo Espírito Santo. Marca essa frase. Impedido pelo Espírito Santo. Diga, impedido pelo Espírito Santo. Impedido de fazer o quê? Porque geralmente nós pensamos assim, que Deus só nos impede de fazer coisas ruins, não é? Deus me impediu de fazer uma bobeira, de fazer algo ruim, não é? Mas olha o que o texto vai dizer, que Deus impediu eles de pregar a palavra na província da Ásia. Então marque isso, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Porque isso é interessante, que às vezes tem coisa que parece ser bom aos nossos olhos. E o céu está dizendo? Vamos lá, hein? Tem coisa que parece ser agradável aos nossos olhos, mas o céu está dizendo? Não. Porque tem gente que só consulta a Deus para coisa grave, quando tem preocupação de algo ser ruim. Mas veja que eles estão indo para uma missão, pregar a palavra na Ásia, e o Espírito Santo está falando, não, vocês não vão para lá não. Não. Olha o verso seguinte. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, marca isso, o Espírito de Jesus não permitiu. Espírito de Jesus não permitiu. Então aqui a gente já aprende outra coisa importante, que é assim, ó, Deus também diz não. Vamos lá? Deus também diz não. Toca no vizinho e fala assim, sabia que Deus também fala não? E o problema é na hora do não, filho. O problema, você pensa que o problema é o sim? O problema é o não. Sabe por quê? Eu falei na semana passada sobre o impacto dos tempos de provação e tentação na vida de uma pessoa, que eles promovem separações. E o não também promove uma separação. Diga assim, o não tem o poder de separar. Aí você fala assim, separar o quê? O não separa quem está servindo a Deus, amando a Jesus de todo o coração, ou quem está apenas empolgado, emocionado no embalo. O não faz essa separação. Então, guarde isso. Se você está aqui, cantando, louvando, adorando, glorificando, entregando o seu louvor, seu melhor para Jesus, e você já enfrentou alguns nãos de Deus na tua jornada e você permanece de pé, a boa notícia é sinal que você carrega uma fé verdadeira no teu coração. Uma fé verdadeira, uma fé profunda, porque o não separa esse momento onde as pessoas estão preocupadas apenas com o benefício, com a bênção, e não com o abençoador, o dono da bênção. Então aqui nós vemos o Espírito de Deus dizendo não vai para cá, não vai para aquele lado, não vá nessa direção. E quando eles receberam esse não, primeiro impedidos e depois um não claro, não permitiu, o que nós entendemos e enxergamos aqui? Nós não vemos um apóstolo
amargurado, murmurando, ou dizendo assim: ah, Deus não me ama, porque Ele me disse um não. Oh, Jesus, oh, Deus me abandonou porque Ele me disse um não. Nós não vemos o apóstolo nessa condição e nessa posição. Muito pelo contrário. Nós vemos um homem que vai permanecer e continuar. Então, se você recebeu algum não por esses dias, a palavra do céu é essa: não desanime, não retroceda, não reclame, não murmure. A palavra de Jesus para ti é essa: continue, 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 continue. Não pare por causa de um não. Não pare por causa de uma resposta que você não esperava e não imaginava. Verso 8: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé diante dele e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha isso, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, olha que interessante, ele recebeu 2 nãos. Quando ele continua e persevera, o céu aponta uma direção para ele. Aqui, essa direção, esse caminho que foi apontado, foi muito importante, porque nós vamos ler nos próximos versículos que nesse ponto em diante é a entrada do Evangelho de Jesus aqui na Europa. E a primeira igreja que vai nascer aqui. Então veja a importância desse evento, a importância desse episódio e dessa situação. Verso número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e daí a Filipos, uma cidade da Macedônia. Veja que o varão macedônio falando: venha cá me ajudar, agora ele chega na Macedônia. A primeira do distrito e uma colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Agora, o que vai acontecer com o apóstolo na cidade que Deus queria que ele estivesse? O que vai acontecer com o apóstolo? Ele está na terra da obediência. Ele está no local que Deus havia preparado para ele. Sabe o que vai acontecer? Verso número 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um local de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora, veja que coisa interessante. 2 homens num país novo, numa cidade nova, numa terra nova. Não conheciam ninguém. 2 homens em terras novas, costumes novos, uma cidade nova, um continente novo. E quando eles chegam, eles vão para um sítio, um lugar de oração, e ali Deus promove o encontro deles com um grupo de mulheres. E no meio dessas mulheres, havia uma que seria uma mulher-chave. Uma pessoa que seria um instrumento de Deus para o avanço do Evangelho naquela cidade, naquele lugar. Então, o que acontece quando você está na direção de Deus? O que acontece quando você está debaixo da direção do Senhor? Algo muito simples e muito importante. O céu coloca as pessoas certas e as pessoas chaves no seu caminho.
Eu quero declarar essa palavra sobre ti. Aleluia. Você que assentou no seu coração buscar a Deus, ouvir a Jesus, adorar a Jesus, amar a Jesus, o céu vai te apresentar e colocar no teu caminho gente de Deus, pessoas chaves, pessoas que vão abrir porta, destravar destino, destravar caminho. Então veja que eles encontraram a pessoa certa. Eles encontraram a mulher que depois seria um instrumento, porque a igreja nasceria e cresceria dentro da sua casa. Veja que converteu ela, a casa dela, foi batizada ela e toda a casa dela. Em nome de Jesus, eu oro para que a salvação venha passar pelas portas da tua casa. E haja batismo. E aqueles que você menos esperava ou imaginava, você testemunhar e dizer: aleluia, bispo, desceu as águas. Jesus ainda salva. O que acontece quando nós estamos debaixo da direção, do propósito, do caminho que o céu tem para nós? Deus vai nos apresentar as pessoas-chave, as pessoas certas. Aí agora, eles estão ligados e conectados a essa família. E essa família está a ser uma bênção na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas, na vida de Lucas, que escreveu o relato. E essa mulher está a ser uma bênção, porque ela agora recebeu essa comitiva angelical, celestial, na casa dela. E está cuidando deles, está cuidando da vida deles. Verso de número 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Então veja que eles estão na dinâmica da vida deles. Vai para a oração, volta, vem para casa, prega, ora. E estão ali no dia a dia. Quando eles foram para o lugar da oração, veio ao nosso encontro. Marca isso aí. Veio ao nosso encontro. Bispo, deve ter vindo outra bênção ao encontro deles, né? Deve ter vindo uma coisa muito boa. Bispo, deve ter vindo um convite para um almoço. Tipo, depois do culto, a pessoa fala assim: eu vou te pagar um kebab hoje. Veio ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro. Kebab hoje, esposa? Pode ser? Irmão, vocês oram por mim aí. Compra uns 2 livrinhos no fim do culto lá para eu pagar o almoço da pastora. Olha aqui, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Agora para pensar, eles estão no caminho de Deus, no caminho da bênção, no caminho da direção, e o que eles vão encontrar? Diga assim: uma batalha espiritual. Então também no caminho da direção, no caminho da bênção, também no caminho do propósito, em alguns momentos você pode encontrar uma batalha espiritual. Por exemplo, existem tempestades na Bíblia que são resultados de desobediência. Quer um exemplo? O Jonas. Deus mandou ir para um lado, ele foi para o outro, a tempestade veio sobre ele. Qual foi a diferença? Que esse barco aí, irmão, se quebrou todo. O Jonas foi para o ventre do grande peixe, passou a maior prova. 3 dias lá, preso, alga enrolado na cabeça. Estava uma prova. Mas tem um relato no Evangelho que é interessante. Diz assim que Jesus chamou os discípulos, colocou eles no barco e insistiu com eles: naveguem para o outro lado. Então veja que eles estão num caminho de Jesus, numa direção de Jesus, no barco de Jesus, obedecendo a Jesus. E o texto vai dizer que nesse caminho, nessa direção e nesse barco, o que eles encontraram? Diga, uma tempestade. Aí você fala assim: então qual que é a diferença de uma e a diferença da outra? Essa aqui é a tempestade da obediência.
Na tempestade da obediência, aquele que aponta o caminho garante a tua chegada lá. O barco de Jesus da obediência, aleluia, saiu do seu ponto de partida, enfrentou tempestade no meio do caminho, venceu a tempestade e chegou do outro lado. Eu tenho uma boa palavra para alguém aqui. Eu não sei o que se levantou na sua frente, ou o que se colocou no teu caminho, mas no caminho da direção de Deus, o céu está dizendo: não temas. Se você saiu com Jesus do teu barco, você vai chegar com Ele do outro lado. Aleluia. Então veja que agora eles terão um confronto. Só que até nessa questão de batalha, de confronto, nós devemos estar atentos. Diga assim: eu preciso estar atento. Sabe por quê? Porque nem sempre o inimigo vai cruzar o nosso caminho com cara de inimigo. Porque se ele aparecer, irmão, com um chifrão, com os dentão do vampiro, com um garfão na mão, até eu vou correr. Todo mundo corre. Então, às vezes, ele vai vestir uma roupinha agradável, vai pôr uma máscara, vai usar um discurso mais soft, light, para tentar enganar muitos. Olha o verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo... Então você imagina assim, Paulo saía na rua, Silas, Lucas, eles estão na rua, e a mulher ia atrás deles assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha que frase bonita, irmão. Não é bonita? Amém? A frase é bonita? Mas a fonte está contaminada. A fonte está contaminada. Então marca isso aí, marca isso aí. Escreve assim: eu tenho que me preocupar com a fonte. Sabia que tem gente que abraça mais? Amiga elogiou tua unha mais. Passou a mão no teu cabelo. Amiga, que cabelo bonito. Ela queria te ver careca. Verdade. Amiga, que cor bonita da tua unha. Nem vou falar o que ela queria. Então, nem sempre o inimigo vai aparecer numa forma de combate. Vai ter vezes que sim, mas você tem que estar preparado que às vezes ele vai aparecer mansinho. Até elogiando. Veja que isso aqui é um elogio. Então, cuidado com a bajulação. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com pessoas que estão com diálogos comprometedores. Bispo, como que eu não caio nessa cilada? Anote aí: discernimento. O que é o discernimento? É o filtro. É o filtro do nosso entendimento. O discernimento é o filtro. Aí a palavra não entra assim, ela entra assim. Aí aquilo não traz paz, traz inquietação. Aquilo rouba. Parece que tem um negócio arranhado. Parece que você deita na cama e o sono vai embora. Existe algo que eu já aprendi com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa, meu irmão, a pastora sabe. Deitei, arrumei a almofada. É no outro dia.
Jesus já me arrebata, vou embora. Só que, se eu tomar uma decisão e não orar direito, não consultar muito a Deus, às vezes a gente toma decisão no coração e programa, ó, tomei aqui, tal dia, tal hora, fazer isso, isso, isso. É eu tomar essa decisão desse jeito, primeira coisa que acontece, a noite inteira em claro. A primeira vez que aconteceu isso, eu não entendi. Aí eu fiquei uns 3 dias em claro. Não dormia, irmão, deitava, dormia 1 horinha, acordava. Aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Eu durmo tão bem. E aquilo aí, no 3º dia, eu levantei e fui orar. Aí o Senhor falou assim, eu estou te inquietando, ô abençoado. Olha a decisão que você está tomando aí, ó. Aí eu já entendi, toda vez que eu tomo essas decisões assim, meio precipitadas, dentro do coração, sem orar, eu perco a noite de sono. Aí eu já sei, já acordo e falo assim, já sei o que está acontecendo. Eu já vou lá na sala, eu falo assim, Jesus, quero pedir perdão que eu tomei essa decisão tribulada, não vou mais fazer isso. O discernimento ativou aqui, não é para eu ir para essa direção, vou fazer assim, assim, assim. Aí volto lá, irmão, é automático, deitou, dormiu, acordo no outro dia. Porque aquilo que é de Deus traz paz. Toque em alguém e diga, o que é de Deus traz paz. Nem sempre o adversário vai aparecer com suas verdadeiras intenções. Por isso, nós precisamos de discernimento. Porque a pitonisa, essa jovem, estava falando a coisa certa, mas a sua fonte era errada. O que é discernimento? Você vê por trás da máscara. O que é discernimento? Você enxerga por trás do elogio. O que é discernimento? Você enxerga por trás do tapinha nas costas. O que é o discernimento? Você enxerga o que está por trás daquela palavra. Só que tem algo que me chamou a atenção lendo esse texto. Verso de número 18. Olha o 18, olha o 18. Isso se repetiu por muitos dias. Marca isso, se repetiu por muitos dias. Se repetiu por muitos dias. Então, 1, 2, 3, 4, foram vários dias essa mulher atrás deles com essa mesma conversa, gritando pelas ruas e fazendo essa publicidade do inferno. Depois de muitos dias, Paulo ficou indignado. E aí eu estava lendo isso e isso mexeu comigo, porque isso deve despertar algo em nós, que é o seguinte: tem coisas que estão se repetindo, tem coisas que estão tornando-se rotina, porque muitas das vezes nós ainda não nos posicionamos. Tem coisa que virou rotina na tua vida, porque você ainda não se posicionou. O texto diz que durante muitos dias aquela mulher ficou falando e ninguém fez nada. Mas chegou um dia que Paulo falou, opa, hoje esse negócio vai acabar. Chegou um dia, Paulo falou, opa, acabou. Eu já não aguento mais essa mulher falando essas palavras atrás de nós. Então, guarde isso no seu coração. Porque algumas coisas já eram para ter acabado no mês 2, 3, 4, 5. Tem coisas que não era nem para ter vindo para Portugal. Tem coisas que não era nem para estar mais dentro da sua casa. Mas Jesus te ama, que te trouxe hoje aqui para te dizer: meu filho, chegou a hora de dar um basta em algumas afrontas, ataques e algumas investidas do inferno. Pega na mão de alguém e diga assim, ó, chegou a hora de dar um basta. Paulo, indignado, virou, apontou o dedo e falou assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Meu irmão, olha o texto, na mesma hora o Espírito saiu.
Que lado que é a tua casa? Estende a mão aí para a tua casa. Estende. Se não sabe, pode estender aqui para frente. Aqui. Não tem problema não. E eu quero que você ore pela tua casa agora. Agora. Você vai orar pela tua família agora. Bispo, lá está tudo na bênção. Então ora lá pelos seus vizinhos. Isso. E você vai orando e já vai repreendendo todo o mal. Tudo que está atacando teu filho, tua filha. Ele está com um comportamento esquisito. Ela está com uma postura estranha. Ora por ela, ora por ele. Não é normal alguns problemas que vocês estão a enfrentar. Não é normal alguns pesadelos. Não é normal esses pensamentos aí de morte. Não é normal essa vontade de sumir, de desaparecer. Não, isso não é normal, não. Isso. Um minuto para você orar, vai. Isso, vai orando pela tua casa. Você vai falando o nome de pessoas da tua família. Fala o nome do teu filho, tua filha, teu genro, tua nora. Do esposo, da esposa, do pai, da mãe. Vai, isso. Em nome de Jesus, vai orando pela tua casa agora. Isso, com a mão estendida você vai dizendo: Jesus, visita a minha casa agora. Coisas que você estava tolerando, situações que você estava aceitando, vai se posicionando primeiro no mundo espiritual, vai se posicionando primeiro em Deus, vai se posicionando primeiro no Senhor. Isso, vai orando e diga assim: Jesus, eu estou me posicionando agora na tua presença, repreendendo as más companhias que estão rondando os meus filhos, repreendendo algumas ideologias que estão tomando conta das escolas e querendo possuir a mente deles, repreendendo ataques, repreendendo vícios, em nome de Jesus. Isso. Talvez você identificou uma situação familiar querendo se repetir. Talvez você identificou um problema lá da tua família querendo atacar vocês aqui. Pode repreender isso agora. Porque em nome de Jesus você está se posicionando e você está fazendo como Paulo. Você operou até hoje, mas hoje acaba o teu reinado. Você agiu até hoje, mas hoje acaba a sua ação. Pai, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, repreendendo, expulsando e declarando: saia do nosso caminho, da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Saia no nome de Jesus Cristo. Eu declaro a vitória do Senhor, salvação, libertação, livramento, no nome de Jesus. Se você conhece o vizinho, você dá um abraço. Se não, você cumprimenta ele e diga para ele assim: Jesus acabou de visitar a tua casa. Diga assim, diga assim: quem gritava era jovem. Paulo repreendeu o espírito. De novo. O pessoal pegou o mistério aí, De novo, diga: quem gritava era jovem. Paulo repreendeu o espírito. O que isso significa? A nossa guerra não é carne e sangue. A batalha é espiritual. Você tem que parar de guerrear com carne. Parar de guerrear na carne. Parar de ir para o confronto da carne. Parar de ir para o bate-boca. E aqui, óbvio que ninguém faz isso, né? Mas vai que tem alguém lá na internet assistindo. Esse negócio de usar a mão, isso é mal, hein? Pode dar até cadeia. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está guerreando na carne. Paulo olha para a menina e vê assim: você está falando, mas o problema não é você, é quem está atrás de ti. Então eu repreendo quem está agindo na tua vida. Porque o espírito vai, mas a jovem fica liberta. Vamos lá.
O espírito sai, mas a jovem fica abençoada. Aleluia. Que a opressão saia, mas tua família fique. Que a opressão vá embora, mas o marido e a esposa fiquem. Vamos. Que o ataque caia por terra, mas os seus filhos fiquem. Eu declaro em nome de Jesus, se posicione numa guerra, numa batalha espiritual. Só que agora vem o verso 22, gente. Verso 22. Bispo, acho que o negócio deve ficar do bom, né? Porque você imagina, até uma pessoa foi liberta agora, deve ter ficado um negócio muito bom, né? O povo deve ter ficado feliz. Às vezes a gente liberta, expulsa demônios, que o povo fica, oh, glória a Deus, aleluia. Como que aconteceu lá no dia? A multidão se levantou unida contra eles. Então, veja que eles no caminho da direção, fazendo o que Deus ordenou que eles tinham que fazer, tem um levante contra a vida deles. E era uma multidão. E na multidão tinham magistrados, homens da lei. E esses homens rasgaram as roupas deles e mandaram açoitá-los com varas. Pronto. O que a gente faz agora? Açoitado, exposto, nu, envergonhado. 24, 23. Depois de terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha a situação desses homens. Direção, propósito, obediência. Onde que eles foram parar? Diga, numa prisão. Mas o verso 25 é maravilhoso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Agora veja que coisa interessante, veja que coisa interessante. No verso 13, volta rapidinho no verso 13. Diz que eles chegaram na cidade, foram perto do rio, no lugar de oração. Diga assim, lugar de oração. Olha o verso 16. Aconteceu que indo nós para o... Então veja assim, eles estão livres, estão orando, estão livres, estão adorando, estão livres, estão buscando a Deus. Agora que o negócio deu tudo errado, agora que eles apanharam, agora que eles foram expostos, agora que eles foram presos, agora que eles estão trancados, o que eles vão fazer? O que eles sempre fizeram a vida inteira. Agora, dentro da prisão, açoitados, presos, limitados, o que eles vão fazer? Vão continuar cumprindo com o propósito deles. Eles vão continuar cumprindo com o papel, aquilo que Deus havia entregue para eles. Deixa eu falar uma coisa poderosa para ti. Mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo enfrentando perseguição e afronta, não retroceda na sua vida e na sua jornada com Jesus. Mesmo sendo incompreendido, incompreendida, às vezes sendo alvo de piada, de chacota da família ou de pessoas próximas, não retroceda no seu propósito com Deus. Não. Pegue na mão de alguém e diga assim, não retroceda por nada. Volta lá para o 25. Você não sabe o que Deus vai fazer nessa situação. 26. De repente,
Essa palavra é maravilhosa. De repente, sem marcação, sem horário, sem expectativa humana. O de repente é o céu invadindo a terra. O de repente é Jesus decidindo intervir na tua situação. O de repente é o céu descendo e se movendo na prisão, no cativeiro, no calabouço. Eu tenho uma boa palavra. Tem gente aqui que, se fosse para utilizar critérios humanos, você poderia já ter desistido há muito tempo. Se fosse para seguir conselho de amigos, amigas, parentes, você também já teria feito a mesma coisa. Mas porque você está apegado a Jesus, comprometido com Deus, e mesmo sangrando, você decidiu: eu vou continuar. Mesmo debaixo de pressão, você disse: eu vou continuar. Não desisto de Jesus por nada. Não troco Ele por nada. A palavra do céu é essa: se prepare que o céu vai descer na sua história. Vai ter de repente. Veio um grande terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram as cadeias. O carcereiro despertou do sono, 27, vendo as portas abertas, puxou a espada. Ele ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Marque isso: supondo que tivessem fugido. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muitas pessoas estão à espera apenas de uma oportunidade para fugir. Sabia? Sabia que tem gente que está à espera apenas de uma chance para fugir? Sabia que tem gente que está à espera só de juntar um dinheirinho para fugir? Sabia que tem gente que está só à espera de arrumar um quarto para fugir do relacionamento? Sabia que tem gente que está esperando só um pretexto para fugir? Guarde isso no seu coração. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Você está aqui e a palavra é essa para ti. Você não foi chamado para ser um fugitivo, não foi chamada para ser uma fugitiva. Quando as portas se abriram, o carcereiro pensou assim: todos fugiram. Paulo olhou a oportunidade da fuga e pensa assim: se eu fugir, serei um fugitivo. Um eterno fugitivo, fugindo, correndo, se escondendo, até ser descoberto, fugindo, correndo, se escondendo, até ser descoberto. Você vê como que o inimigo ilude as pessoas? E aí você fica pensando assim: eu preciso só de uma chance para fugir. Não. O poder de Deus na tua vida vai te ajudar a enfrentar toda e qualquer situação. Talvez você aprendeu com mamãe: na hora que o negócio ficava difícil, foge. Talvez você aprendeu com o papai: na hora que tinha problema, o papai não ia resolver, falava para a mamãe: vai lá você resolver o problema para mim. Talvez foi isso que você aprendeu em casa. Mudando de noite, de madrugada, para ninguém saber para onde foi, fugindo de cidade em cidade, fugindo de estado em estado, fugindo de igreja em igreja, fugindo de um relacionamento no outro, de um braço para outro abraço, de um leito para outro leito, fugindo. Mas quando as portas se abriram, Paulo olhou e disse assim: eu não serei um fugitivo. Eu vou permanecer. Porque permanecendo, verei a glória de Deus invadir essa prisão e esse lugar. Muitos dizem que o milagre foi a prisão se abrir. Glória a Deus. Foi uma parte do milagre. Mas o verdadeiro milagre acontece na sequência do versículo. Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Paulo grita assim: não se mate. Para. Estamos todos aqui. Existia uma pena capital para o carcereiro. Se os presos fugissem, ele pagaria com a vida dele e a família dele com muito sofrimento. Então ele está pensando assim: quer saber, eu já estou antecipando o pior, já vou resolver aqui me matando. Mas, quando Paulo dá esse grito, verso de número 29,
O carcereiro, tendo pedido luz, entrou correndo e trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-eles para fora, o carcereiro disse assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tem coisa que só vê quem permanece. Tem coisa que só vive quem não foge. Tem coisa que só desfruta quem vai até o final. E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. Oh, glória a Deus. Vou falar de novo, ver se alguém fica feliz com isso. Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. Versículo 32. Pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e para todos que faziam parte da casa dele. Agora olha essa cena, imagina. O local que foi um local de sofrimento, agora está sendo um local de salvação. O local que foi um local de aprisionamento e de açoite, agora está sendo um local de vida. Olha como a presença de Deus pode mudar ambientes, espaços e situações. Olha o que um homem que permanece, uma mulher que permanece, alguém que fica firme no seu propósito, o que essa pessoa não pode viver e encarar e superar e ver a glória de Deus nessa terra. Uma grande salvação tomou conta daquele lugar. E olha o 33, olha que lindo, que lindo. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Agora você tem que imaginar o seguinte: muitas das feridas que aqueles homens tinham foram causadas pelos magistrados, mas também pelo carcereiro. Agora, aquele homem que era para ser um instrumento da maldade, da justiça, da prisão, do açoite, ele e a casa dele começou a lavar as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Agora você começa a ver esse grande mover, essa grande onda de salvação e de batismo. Veja a casa de Lídia, veja agora a casa do carcereiro, veja só esse grande mover de salvação e de batismo. Isso aqui é para chamar a tua atenção. Isso aqui é para despertar um pensamento e um desejo na tua alma. Deus pode se manifestar nas casas e nos ambientes que você menos imagina e espera. Da casa da Lídia à prisão do carcereiro, Deus é poderoso para se manifestar e salvar. Olha o 34. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Feche seus olhos um minuto. Para onde você está querendo fugir? Qual o plano de fuga que você fez? Para onde você está querendo ir? Jesus está olhando para ti e está dizendo: rasga o plano de fuga. Rasga ele hoje. Encare o que tiver que encarar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Vou eu te capacitar, te revestir. Você vai ver o de repente entrar na tua casa, se mover na tua família. Pai, eu oro por pessoas que estão definindo e decidindo hoje enfrentar e permanecer até o fim. Eu oro por vidas e famílias nessa hora, por pessoas que estão decididas a permanecer. Eu oro por casamentos, pessoas que não vão fugir do seu compromisso. Eu oro por famílias, pessoas que não vão fugir para o caminho mais fácil, para o caminho
mais cômodo. Eu oro por pessoas que vão permanecer e vão viver uma experiência poderosa com o Senhor por esses dias. Eu oro por salvação de lares, salvação de famílias. Eu oro por batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. E assim eu abençoo o teu povo. No teu nome, meu Jesus. Amém. Aplaude a Jesus.